Sejam bem-vindas. Estamos aqui hoje mais um dia para agradecer, para cumprir, o ID do Senhor. Hoje a gente vai começar a leitura do terceiro livro, o livro de Levítico. Vou aguardar aqui as nossas convidadas, já enviar aqui o convite. Compartilha a live também, seu grupo de WhatsApp, com as amigas. Então esse estudo está sendo de grande valor, para o entendimento. Então o livro de Levítico, ele é conhecido, ele se traduz como livro de sacerdotes, se traduz como e chamou, Então o nome Levítico provém da versão grega do Antigo Testamento, A sua autoria se atribui a Moisés e sua data de redação se situa cerca de 1450 a 1410 a.C. É o terceiro livro da Torá ou Pentateuco. Ele nos fala das instruções para os diversos rituais sacerdotais e da adoração entre o povo de Israel. É uma continuação ao que foi iniciado em Êxodo, relativo à construção e ao culto no tabernáculo. Sua dedicação posterior. Ele detalha o sacrifício para expiação. Bom dia, Andréia, bem-vinda. A oferta queimada, as diversas ofertas, os animais limpos e imundos, acerca das enfermidades, a exortação à santidade, o dia de repouso e jubileu, as celebrações, as comemorações. Então, tudo Deus vai dar detalhadamente aqui no livro de Levíticos, como... Então, é um livro que realmente faz toda a diferença, quando a gente busca esse entendimento. Bom dia. Bom dia, Polly. Bom dia, Elisete. Seja bem-vinda. André, bom dia. É a minha conexão ou a sua conexão com a internet está aqui pausada? Então, hoje a gente vai detalhar aqui, o que a gente basicamente entendeu dos capítulos 1 ao 4 de Levítico. Então, ele realmente é essa continuação, do Êxodo, e ele fala a respeito das leis sobre as ofertas queimadas. Ele detalha realmente sobre tudo isso, as comemorações, exortações. E lá em Êxodo, a gente falou a respeito do local, dos holocaustos que há no tabernáculo. Então, aqui, esses 6 primeiros capítulos, basicamente do Levítico, ele vai falar como são essas ofertas, esses holocaustos. Deu certo! Seja bem-vinda, André. Ai, obrigada lá. Bom dia. Bom dia. Já fiz aqui uma introdução, a respeito do que é o livro de Levítico, o terceiro livro que a gente já inicia hoje, E como é bom, André, a gente entender, a gente dá muita clarificação, em cada significado, Deus não faz nada ao acaso, cada coisa tem um grande significado, sua grande importância. E tudo isso faz um grande referencial ao grande holocausto, sacrifício que vai ser a vinda de Jesus, É verdade. Tu fez a introdução, tu já deu aquela resumida do 1 ao 4? Não, só do que é o Levítico, E Levítico, ela foi de autoria de Moisés, é o terceiro livro da Torá, e nos fala sobre essas instruções dos diversos rituais. Ele é considerado manual dos sacerdotes. Eu fiz a introdução só o que significa realmente Levíticos, É esse manual dos sacerdotes, como fazer, como Deus chamou para fazer cada oferta. Aí os capítulos a gente vai começar agora, após a nossa oração. Você quer fazer a oração? A gente iniciar? Bom dia, Regina. Pode ser lá. Senhor Deus, amado Pai, a Ti rendemos graças por mais um dia,
que tu nos presenteastes. Pedimos, Senhor, que tu, neste momento, venha nos dar clareza na tua palavra. Que não nós, mas o teu Espírito Santo venha conduzir, através de nossas bocas, cada palavra que sair de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, assim seja. Bem-vindas, menina Karina, Gisele. Então, como que foi aí sua leitura? Como que foi aí seu entendimento, né? É muito interessante quando a gente fala, quando a gente estuda, né? Porque isso nos dá, assim, tanta clarificação, tanto faz com que a gente entenda o porquê de cada oferta, né? E analisando, fazendo assim um estudo, eu vi que não pode ser qualquer animal, né, para esse holocausto. Deus determina apenas 5 animais podem ser, né? É o novilho ou boi, a ovelha, a cabra, as rolinhas ou pombas. E como você falou, né, que o Levítico é um manual de instruções de como você fazer a oferta para o Senhor. Eu confesso, Laís, que eu já li, mas sabe assim, Levítico, que eu não achei um livro ao meu agrado? Sabe assim, aquela leitura que ela passou, que não era um livro que me agradava. E aí, quando eu fui fazer ontem o estudo, eu fiquei realmente, eu digo, caracolas, como é que eu não vi, hein? Como é que eu não A vi isso? revelação do Espírito Santo é sempre assim, né? Cada vez que a gente lê, a gente muito assim, o porquê que eu tenho que entender isso, né? E quando a gente coloca nesse espelho, é para a gente ter um entendimento, né? Porque hoje aqui era um tempo que Deus determinou uma lei, uma ordem, porque o homem era mais rígido, né? De dura cerviz, aquela resistência à obediência, vê os milagres acontecendo e fica naquele clamor. Então Deus determina muita lei, muita ordem, né, para ser seguida. E Então a outra coisa, gente, que depois do sacrifício de Jesus, que ele foi o sacrifício único, eterno e perfeito, né, para remir nossa culpa. Então passa, a gente já não tem mais tanto esse processo, mas a gente entender que foi, sabe, tudo isso a gente, nossa, quanto Deus é perfeito em sua obra, né? Aqui ele já iniciava, já mostrava essa revelação do que vai acontecer futuramente, assim, e como ele é prático e simples, né? Aqui havia todo esse processo, o homem não tinha acesso direto, ele tinha que entregar o sacrifício ao sacerdote, né? Tem toda aquela expiação. interessante, né? Que ele, quando ia fazer lá, ele tinha que colocar como é o processo, né? Como é o processo, e até hoje a gente também tem um processo, a gente passa por um processo. Que ele não só levava, ele tinha que colocar as mãos na cabeça para passar todo ali para ele, né? A Passar o culpa, o pecado. pecado, né? A transmissão do pecado. Exatamente. Aí tava na cabeça do animal para ali passar para ele. Muito bom. É E interessante. aqui é exatamente isso. Todos esses momentos, essa oferta, esse momento, ele mostra exatamente essa busca do homem na comunhão com Deus. Né? O tempo todo a intenção é sempre essa, buscar a aproximação do homem pecador com o Deus Santíssimo. Né? Então aqui há o intercessor, né, do sacerdote, através do sacerdote. E é interessante isso. E o cordeiro é o que leva a culpa, né? O Jesus já levou toda a nossa culpa, todas as nossas transgressões. Como é entender isso, né? Poderoso. Então, no capítulo 1 ele fala disso, né? Aqui a gente vê que há os seis tipos de ofertas também, né? Nesse primeiro capítulo aqui, estudando os 4, tudo aí eu fui observar que ele fala de 6 tipos de ofertas. Né? A primeira, aqui no capítulo 1, é a lei sobre as ofertas queimadas, são ofertas de animais. No capítulo 2 vai ser a oferta dos cereais. Aqui no dos animais representa também o perdão. A dos cereais busca também o perdão. Em todas elas é em busca de perdoar nossas transgressões. A Isso. terceira oferta é de comunhão, que é buscar mais a aproximação. Ele interliga, né? O sacerdote
com o ofertante e Deus. Então, é uma ceia onde todos ali, é uma alimentação, é como se fosse a mesa dos pães, né? Eu acho lindo isso na casa de Deus, que é a hora da hoste, é a hora de compartilhar. Você vai lá para se alimentar, o espírito alimenta, né, ali o corpo, aquela representação. Então, nessa oferta, ele busca essa comunhão de Deus, o ofertante e o sacerdote. É aquela refeição onde os três ali vão comemorar, celebrar ali juntos. A quarta, que é a oferta também de cheiro suave, que é referente. Então, assim, cada uma das 6 ofertas ela tem um propósito, né? A quinta oferta é de culpa, né, e perdão, ela tem toda uma diferenciação de como é feita. E a sexta, então, cada uma ela tem um porquê, né, um propósito. E não faz essa diferenciação entre classes sociais. Todos os israelitas, todos é para participar. Quem tem mais condição vai dar ali o boi, a novilha, a cabra, né? Os menos favorecidos, eles vão ofertar com as rolinhas, as pombas. Então, assim, a gente vê que há uma inclusão, não importa, né? Quem tem ali só os cereais, então é para todos realmente congregar dessa Todos oferta, né? para que todos participem, né? Sim. Então a gente observa muito isso, nessa inclusão. Não há desculpa, eu sou menos favorecido, eu não vou fazer a minha oferta, eu não vou colocar ali o holocausto. Não, é para todos. Né? E a gente sabe a acessibilidade de uma rolinha, né, de uma pomba, né? Isso tudo depende. É assim, é a intenção, é o que você tem. A gente observa que Deus nunca pede algo que a gente não tenha. Ele só quer a oferta que a gente possa, né, contribuir, ofertar. A gente sempre tem algo a dar, né? Nunca vai ter essa, eu não posso, eu não sei, eu não tenho o que ofertar. Sempre vai haver como ofertar se a sua intenção for de coração. Não tem desculpa. Não é desculpa. Então a gente vê realmente tudo isso, né? Que é muito amor, assim. E a gente vê que tudo isso remete porque Jesus morreu por mim, né? A gente vai ver que em todos esses acontecimentos é para se cumprir a vontade de Deus, né? Então, por que que eu vou ofertar? Por que desses holocaustos? Por que disso? Por quê? Então, em todos esses momentos é para que se cumpra, né, a vontade de Deus. E quando Jesus vem, ele faz e cumpre essa vontade perfeita, né? Ele foi o próprio sacrifício. Ele, enfim, a gente vê que em cada processo dessa oferta há uma representação. E aqui, observando, vem o terceiro é o sacrifício de paz, né? No terceiro capítulo ele fala que é o sacrifício de paz. Aí no quarto vem o sacrifício pelo pecado, onde a oferta era feita fora do tabernáculo. E aqui, e nos remete a isso, né? Que Jesus, os dele mesmo, quando veio, ele fala que o povo judeu, ele veio para o seu povo e o povo não aceitou. Colocaram ele fora, né? Então, assim, remete muito a isso, né? Foi fora, levaram ele para o monte, os açoites, sabe? Todo aquele sacrifício, derramamento de sangue, né? Levaram para fora, para o monte. Então, até isso representa, né? Então, foi esse sacrifício para remir o pecado. E realmente faz toda Ele essa cumpriu-se ligação. fazendo, ele cumpriu-se fazendo o próprio sacrifício, né, lá. Muito, muito. E É você, poderoso. e assim, fugindo um pouquinho, mas nem tanto, a gente vê que ele teve a oportunidade, porque ele era o próprio Deus. Então ele tinha a oportunidade de não cumprir. Mas quando o próprio Pedro, né? Foi Pedro, não foi? Que queria que ele não passasse por aquilo que ele disse: arreda de mim, Satanás. Então, Porque porque não ele beberei do sabia. cálice, né, que há preparado. Porque é o propósito. E a vontade, o propósito dele é exatamente cumprir a vontade de Deus. E aqui já está, né? E todos os profetas remetiam a isso, né? Isaías, Jeremias, Uhum, todos eles já determinaram, profetizavam sobre esse acontecimento. E isso. aqui, no Levítico, a gente vê que já há, né, esse direcionamento para esse objetivo. E ele diz: é a vontade do Pai. Eu vou beber desse cálice para que possa remir. E interessante você falando,
É bem isso. E na hora que tiram Jesus ali do tabernáculo para esse sacrifício, ele encontra as mulheres, né, no caminho, chorando, porque é uma dor mesmo assim tremenda. E nós mulheres temos mais assim uma sensibilidade, né? E como mãe, e sentindo a dor da mãe ali acompanhando. E ele olhava assim para as mães e diziam: "Não chorem por mim, né? Não tenham pena de mim, chorem por vocês mesmas". Porque olha só o que ele quer dizer com isso. Se estão fazendo isso comigo, imagina com vocês. Porque Deus veio no nosso lugar. Ele sofreu, ele pagou todo esse preço por nós. Aqui a gente Uhum, vê que os animais morriam inocentemente recebendo. A gente né, seria transmitido, aham, era transmitido ali todo o culpa e pecado para um inocente morrer, para os animais morrer. E aqui, quando Jesus a gente vê, lá né, remetendo aqui à atualidade, ao que vale hoje, né, que é a lei, a graça, não mais essa lei, a gente vê isso, que nós temos acesso, Deus fez por nós, Jesus fez por nós, né? Deus próprio na forma de filho, na forma de homem. isso. Então, ele diz, não chorem por mim. Então, aqui a gente vê que é isso, não é ter pena daquele sacrifício de Jesus, é a gente ser grata, claro, muito grata, porque assim, não Foi chorem por por mim, nós. É, foi por chorem por nós. mim Foi para mesmo. que se cumprisse. Então, a mesma coisa é a gente, quando a gente está vivendo o nosso propósito, que a gente segue, pega o rumo, vai no processo. Vão ter momentos que vão ser dolorosos, mas é para Claro, que se cumpra a promessa de Deus na vida da gente. Na verdade, bem verdade, André. o sacrifício ele já passou, certo? Mas ele mesmo disse que aqui no mundo a gente vai ter aflição, né? Isso mesmo. O inimigo luta exatamente para isso, né? Para que a gente caia sempre em Para tentação, está que sempre desista. ofertando tentações, para que a gente possa, né? Então a gente tem que estar atento para isso, se desviar. E imagina que não há dor, não há sofrimento que a gente passe nessa Que terra se que vai se comparar. compare. Então Não. toda vez que a gente sente essa dor, que a gente está nessa aflição, a gente lembra, Deus já pagou por mim. Não chega nem próximo. Tudo que a gente passar, que por pior que possa ser, jamais vai se comparar a tudo que Deus levou, porque Ele levou todas as nossas transgressões, né? Foi tudo. É muito assim, não tem nem como, né, André? Assim, a gente parar e buscar refletir, porque a gente fica. Só tem que ser realmente muita gratidão e honrar esse Deus, cumprir os propósitos da nossa vida, ter esses grandes sacrifícios, porque o nosso sacrifício hoje é exatamente isso. É estar meditando, é muitas vezes conservar a nossa língua, né? Porque nela há poder de bênção e maldição. Então, o nosso sacrifício real hoje é estar buscando esse domínio em nós mesmas, né? Com o próximo, porque a gente não dá conta de pagar o que Deus fez por nós, a não ser com o amor ao próximo, né? Com a misericórdia retribuindo ao próximo. Como dizem, qual é o livro? Não me recordo agora, que diz que a parábola em Mateus, né? Que Deus pagou a dívida de um homem, né? E ele não tinha como pagar, teria que vender os filhos e a esposa, ou seja, uma dívida impagável, porque como vai vender os Aham. parentes? E ele foi e pediu perdão ali diante dele e Deus o perdoou, o Senhor o perdoou. E ao sair, ele vai e cobra a dívida, né, do irmão, e ele diz: "Tenha misericórdia de mim, eu vou lhe pagar, me conceda um tempo". E ele não teve um pingo de misericórdia. Uhum. Então, né, o Senhor chama ele novamente: "Como que eu te perdoei e você não teve misericórdia do seu próximo?". Então, perdeu ali a graça, né? Foi punido É, por isso. a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, ela já diz, né? Ela já diz para que o Senhor perdoa as nossas dívidas, Dívida. assim como perdoamos os nossos devedores. Aí a gente esquece. Muitas vezes a gente esquece. A gente quer a misericórdia, a gente quer o perdão, sem sacrifício nenhum, não é? A gente não precisa mais fazer sacrifício, nem sacrificar nada. É apenas reconhecer e pedir o perdão. E, no entanto, a gente não faz. E a palavra de Deus diz, eu não sei também qual versículo diz, que para a gente ter o perdão, a gente tem que perdoar. Sem dúvida.
E interessante, eu estava com isso mesmo, Pai Nosso, né, de ler, porque é uma oração muito perfeita. É uma petição que você tem provisão, tem perdão, tem misericórdia, o pão de cada dia, né? O que é o pão de cada dia? É ter Deus na gente, né? Todos os dias. Imagina que é algo que a gente tem que acessar todos os dias, né, André? Porque imagina que o amor, a aliança com Deus, eu tenho que acordar cada manhã, Senhor, eu renovo minha aliança contigo, habita em mim, me concede a sabedoria, porque a gente vê que é algo que não é algo que vem da gente, a sabedoria é dom de Deus. Então a gente tem que buscar acesso todo dia. A misericórdia de Deus é o amor sem a gente merecer, né? É todos os dias que a Uhum. gente tem que acessar isso, o amor ao próximo. Todo dia a gente tem que buscar esse acesso, porque você dorme, tudo vai se iniciar, é um novo ciclo, né? A cada dia as misericórdias se renovam, as misericórdias são o amor, né? A cada dia uma oportunidade. E aí você fica, nossa, Salomão era um homem sábio e ele perdeu a sabedoria, né? Em algum momento ele perdeu ali, eu acho que não acordou, não acessou, se deixou influenciar por outras culturas, outras crenças, né, de várias mulheres. Então, assim, é algo que a gente tem que acessar, é constante. Não tem como a gente dizer, eu vou me alimentar aqui da palavra espiritualmente hoje e amanhã não. A gente alimenta o corpo Ou hoje, a um gente tem que momento, comer, tem que almoçar amanhã também, né? ou um momento só, né? Porque Um momento. nessa minha busca de comunhão constante com Deus, a gente vai passando por, como é que eu digo, não é experimento, mas assim, vai testando. Não sei se é Desafios. testando, é assim, eu mesma começava querendo acertar. Eu vou começar todo dia a ler um versículo. Se perde num dia, no decorrer do dia. Começar o dia, amanhecer o dia, fazer uma oração, ler um versículo, não adianta nada se você não meditar durante o dia todo, naquele versículo, se você durante o dia todo não olhar para o teu irmão, ter compaixão, ter amor realmente, porque o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Não é negociável isso. É um mandamento. É para ser cumprido, é para ser honrado, é para ser vivido. E Sim, aí eu me via muito assim, sabe? Pedir perdão, tá perdoado. Mas eu mesma não tinha me perdoado. Eu pedia perdão, tá perdoado. Mas eu mesma deixava aquilo ficar consumindo. E a gente, pelo menos comigo, isso foi muito comum por muito tempo. E se eu não estiver atenta, continua sendo. Então a gente tem que estar realmente vigilante 24. Comigo funciona assim. Eu tenho que estar vigilante 24 horas. Porque se eu não tiver vigilante 24 horas, passa. é uma oferta constante que a gente tem que fazer a Deus, né, para remir os nossos pecados, porque é isso. A Exato. gente não tenta, Deus me deu perdão, mas eu tenho que renovar a cada dia. Deus me perdoa, né? Porque assim, a gente observa que lá no capítulo 6 vai haver também a oferta para os pecados ocultos, para os pecados não intencionais. Né? Muitas vezes a gente fala algo, diz alguma pessoa se ofendeu e tal, você nem percebeu, há muito isso, né? Repetições de padrões de pai, de mãe, muitas vezes a gente comete com nossos filhos inconsciente, né? Ele Uhum. fala que são as ofertas pelos pecados ocultos. Então, todos os dias a gente renova isso, Senhor, me dá o perdão. E quando a gente tem isso, a gente só dá o que a gente tem, né? Quando a gente tem de Deus, quando a gente dá para si mesmo, porque é muito isso. Quando a gente está aqui e estuda, a gente é a primeira a absorver, né? Antes de compartilhar. Então, a gente só vai dar o que tem, né? Então, eu tenho perdão de Deus e eu me perdoei. Porque quantas vezes a gente fica carregando culpas lá do passado, das besteiras que a gente cometeu na adolescência. Se a gente fez algo de errado é porque não sabia o que a gente sabe hoje. Mas tem gente que se Exato. martiriza por aquela culpa, não se perdoa e impede o acesso, né, das bênçãos de Deus, da Uhum. multiplicação das bênçãos de Deus. Então, esse perdão é algo que a gente tem que renovar todo dia na nossa vida, pedir perdão a Deus, nos perdoar. E quando a gente tem isso, a gente vai ter misericórdia do próximo. Quando o outro vir para te machucar, é como Jesus foi muito sábio, né? Ele é muito sábio, ele foi a perfeição. Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Imagina a pessoa cuspir na tua cara, faz e acontece.
e você olha para ela com um olhar de misericórdia. Nossa, como essa pessoa está precisando do meu amor, como essa pessoa precisa do meu perdão, eu perdoo, Deus. É muito isso, é quando a gente tem, né? Quando a gente entende. Entender isso para mim foi um processo, assim, também um processo, sabe, complicado. Eu não entendi isso, André, de como que eu consigo perdoar, olhar com misericórdia para a pessoa que me fez um mal. Então Deus vai aperfeiçoando isso na gente, né? Ele vai nos revelando mesmo. É a gente olhar para outra pessoa e dizer, ela não é menos que eu. Para Deus, o amor dela é tanto quanto Deus a ama, tanto quanto me ama. Não é fácil, né, Laís? Ninguém tá falando aqui que nada disso é fácil. Uma pessoa te ferir, tu olhar para ela e dizer, eu te amo. Perdoar não significa que você vai Mas, estar ali, né, aliançada. É totalmente mas, diferente. mas quando a gente olha, eu digo por ter passado por uma prova mesmo, assim, passado pela prova, da pessoa fazer, na hora sentir raiva, sentir vontade de falar um monte de coisa, e o Espírito Santo que calou, sabe? Porque não foi eu não que me calei, não. É a sabedoria. Mas eu olhei, e na mesma hora também, assim, da situação, veio aquela coisa, assim, sabe? Que Deus a ama, tanto quanto me amava. Me ama. Mas, assim, eu olhando para trás da cruz, sem olhar para frente. Eu digo, Senhor, me dá sabedoria, tem misericórdia de mim. Na hora, assim, sabe? Me dá sabedoria, tem misericórdia de mim. Na mesma hora, eu tive um olhar de compaixão. Lá isso, assim, impressionante. Parece até uma hipocrisia. Para quem não tiver na mesma frequência, vai entender. Sim, parece. Tá vendo que isso não existe, isso nem cabe. O ser humano não é assim. Mas foi de verdade mesmo. De verdade. E Mas eu guardei pra mim, eu nem falei nada, eu tô falando aqui, mas eu guardei pra mim. Eu olhei o sangue de Jesus sobre aquela vida. E como aquela vida não é importante, e como é pura, e como não é uma vida dolorosa, como não é uma vida sofrida, que não teve a mesma oportunidade que eu tive já, de ter acesso. Ela não teve ainda. e como Entendeu? Deus nos perdoa, né? E é Porque lindo, a e é gente não lindo. perdoa o próximo. Se ele nos perdoa, imagina quantas vezes a gente abusou do Filho de Deus, quantas vezes nós fomos incrédulos, quantas vezes nós falhamos e ele já nos perdoou. Então, facilmente a gente perdoa. Quando a gente entende isso, acessa isso, facilmente a gente vai perdoar o próximo. E tem que ser muito, tem que estar nessa frequência, né? É. De entender. Nossa, muitas vezes a gente, quando vê uma mãe que perdoa um abusador do filho, uma mãe que perdoa o assassino do seu filho, a gente olha aquilo, meu Deus, como essa mulher consegue perdoar? É muito sobrenatural, é algo que você diz. É, Parece hipocrisia. é. Jamais imagina uma situação dessa, assim, alguém fazer um mal para a pessoa que você mais ama, para o filho que você cuidou. E a pessoa vai lá com aquele coração e diz: eu te perdoo, eu te dou liberdade para viver a tua vida. Vai. É muito o amor de Deus. Essa pessoa ela entendeu muito o sacrifício de Deus, sabe? Pelo próximo. É sobrenatural assim mesmo. É algo que É. você fica, nossa, esse é o perdão verdadeiro, sabe? E Deus faz isso com nós. Então, ele exige essas ofertas, elas são realmente para a gente buscar essa aproximação dele, para a gente demonstrar o nosso interesse e o arrependimento, né? Porque aqui, quando a gente vai e oferta isso, o perdão ao próximo, a gente está agradecendo pelo perdão que a gente recebeu. Esse é o nosso sacrifício atuais, né? É a nossa oferta atual para Deus. Eu vou perdoar o próximo como oferta, porque o Senhor já me perdoou. Exato. Essa oferta, esse é o Exato. grande sacrifício. É como você, é fácil? Não é tão fácil, gente. É um grande sacrifício. Você perdoar alguém que fez um mal, você perdoar alguém que fez algo mal para a sua família, sabe? E quantas vezes a gente foi incrédulo com o Filho de Deus, sabe? E Deus nos perdoa por isso, por a gente abusar do Filho dele, né? Então, é muito isso, buscar essa comunhão, essa remissão a cada dia. E é a todo dia, não é adiantar, eu fiz esse sacrifício hoje, É. tá perfeito amanhã. É renovar todo dia o amor, o perdão. É todo dia, a gente já tem que acordar com essa determinação. Eu acesso, Senhor, o teu perdão, eu me perdoo, eu acesso o teu amor e sair distribuindo, né? Compartilhando o que a gente tem. Desse jeito, Laís. Desse jeito. E como a vida fica mais
leve, como a vida fica boa, como é bom a gente ter o Senhor 24 horas do dia da gente conectado. Ele está, né? Mas assim, a gente está nele. Ele está com a gente. Agora a gente está nele. É muito Exatamente, bom, essa é é a muito grande bom. pergunta. Chega num momento desse, a gente que você é lançado um grande desafio, ele não te deixa. Ele vai te dar a direção de como agir. Talvez no momento desse, no caso, quando aconteceu o fato comigo, se eu tivesse aberto a boca, ali eu poderia ter causado um furdunço, uma confusão. Talvez não teria. Porque a minha velha natureza, ela era escancarada, sabe? Exatamente, é igual quando fala, né? Isa trouxe aqui a pesquisa que foi exatamente isso, a acácia, né? Ele fala que por dentro é mole, é flexível, é madeira nobre. E nós temos essa nobreza na nossa essência, sabe? Mas por fora essa casca, ela é rígida, ela tem espinho, ela é ali meio distorcida. Mas dentro é muito bom. E quando a gente permite, reconhece Deus, Jesus, né? O Filho, porque ele veio como filho, 100% homem, né? Então isso foi próprio Deus que se fez filho. Então ali a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele, sendo pai, se fez filho, 100% homem, no direcionamento de Deus, com ligação direta através do Espírito Santo. Então a gente fala que é os três, né? Mas imagina a nossa grande satisfação, tudo que a gente quer buscar como exemplo, basta a gente olhar o Filho, né? A referência de Jesus, o que ele faria, como ele fez, como ele faz, como. Então é muito bom entender isso. E a gente, quando aceita ele como o nosso único, eterno e suficiente, ou seja, é tudo, é suficiente para tudo, em todas as áreas da vida, a nossa vida ela é transformada plenamente. A gente vai tirando esses espinhos, essas formas distorcidas e mostrando realmente a nossa essência nobre, né? Porque o perdão, ele é uma dádiva perfeita. Eu acho que não há mais, né? É uma nobreza assim, incrível. Fala-se que é a maior vingança, né? Que você pode dar a outra pessoa que te ofendeu é perdoá-la. Ela fica, nossa, como que essa pessoa é muito melhor que eu. A pessoa fica assim, quando a gente dá o perdão, né? É muita nobreza. E quando você dá um resultado, tudo bem, eu te perdoo. O perdão não significa que você vai ali estar Não, ligada novamente. É você liberar a pessoa para viver a vida dela feliz, tudo bem, e você vai viver a sua, né? Então, a Keila compartilhou aqui. Realmente deixa eu ver aqui. O difícil de perdoar, mesmo quando também é perdoado. É isso mesmo, é perdoando que se é perdoado. É quando a gente dá o perdão ao próximo, que Deus nos concede esse perdão. Tão bom é entender isso, né? maravilhoso. Faz toda a diferença para a nossa vida. É maravilhoso. Quer ver um desafio? Você perdoar e você orar, pedindo a Deus para que um desafio assim, para a gente fazer, para tirar mesmo, para a gente ver o perdão mesmo, que a gente liberou mesmo, porque já teve situações que eu digo, não, perdoei, mas quando bastava um vento assim, bagunçou o cabelo, e você já fez isso. Então aquilo que eu tinha perdoado vinha tudo, entende? Tudo à tona. Então você perdoar e você orar para aquela pessoa, mas orar pedindo a Deus que, mesmo ela não tendo ainda reconhecido, que Deus perdoe, que o perdão que Deus dá a gente, para Deus dar àquela pessoa, é transferir, orar mesmo por aquela pessoa, sabendo, porque sabendo que aquela pessoa, ela é leiga, o inimigo tá tampando, tirando dela todo o entendimento. E não é a pessoa. A gente sabe que a luta não é contra a carne, não é? É coisa realmente contra o mundo espiritual. Entrar mesmo nessa atmosfera espiritual e pedir, se colocar no lugar da pessoa e pedir perdão por aquela pessoa. E, inclusive, né, Andréia, a gente vê que essa questão do perdão, quando a gente diz assim, eu perdoo, a gente não é simples só assim, né? Eu perdoo. Como a gente sabe de verdade que perdoou aquele inimigo, aquela pessoa? É quando você consegue olhar para ela e dizer,
você olha para ela e não sente aquilo, né? Porque quando a gente está assim, com um sentimento, a pessoa que você olha, vem tudo à tona, você tem aquele sentimento e tem. E É. olha que é difícil. Eu, num determinado momento, eu não conseguia nem orar pela pessoa, assim, sabe? Eu pedi ajuda à Uhum. pastora para orar por mim, porque eu não conseguia. Então, ali você ainda não liberou aquele perdão de verdade. Aí, quando você consegue orar e pedir o bem e deseja que aquela pessoa siga em frente em paz, aí você deu o verdadeiro perdão. Mas quando você ainda tem aquela resistência, que você olha aquela pessoa e ainda sente aquela mágoa, ainda não perdoou de fato. Então, esse é o termômetro, né, que a gente consegue identificar exatamente. Que, Mas, que na verdade isso aí, Laís, é o ego da gente, né? e sim, Que tá machucado e não quer deixar a gente liberar esse perdão. Ele aí é onde fica a ali. gente entende negar a si mesmo, né? Foi onde eu entendi Uhum. fortemente esse processo. Eu tenho que negar a mim mesmo, porque o perdão ele vem através disso. Você tem que negar os seus pensamentos e entender esse verdadeiro amor aqui. E aí você consegue Uhum. acessar e olhar para a pessoa e sentir amor, sentir um amor que ela não merece, mas você sente porque você entende esse amor de Deus. Exato. É assim poderoso, é um processo, E mas é libertador, né? é verdade, é um processo, porque quando você começa achando que perdoou, aí não perdoou, vem tudo à tona e você pede a Deus. Agora, quando a gente afina, é aí onde entra a questão da gente estar se relacionando com Deus, a gente estar se alimentando da palavra, porque a verdade liberta a gente da gente mesmo, liberta a gente desses, não é? Do Sem nosso ego, dúvida. do nosso egocentrismo. Ela liberta, a verdade liberta, ela liberta em tudo. Inclusive É, nisso, que é libertar a gente liberta de da gente verdade. mesmo, para a gente viver o que Cristo tem para a gente viver. Ai, ontem eu tava vindo para João Pessoa, aí eu dizendo para o rapaz que estava vindo com a gente, eu dizendo assim, menino, eu tô tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada, que por onde eu passo eu quero estar falando, eu quero estar falando. Tem gente que não entende e tô nem aí. Por quê? Quando uma mulher, quer ver uma mulher apaixonada, falando, apaixonada aqui por um homem, ela fala desse homem 24 horas. E todo mundo escuta. E porque eu tô Sim. apaixonada pelo meu homem, pelo meu Senhor, e não posso falar 24 horas. Problema de quem não quiser ouvir. É verdade. Eu Perfeito. falo de Benjamin onde eu chego. Eu tô falando de Benjamin pelo amor que eu sinto por ele. E Benjamin é por o que eu não posso. netinho, E por que para eu quem não não posso estar. conhece. E por que eu não posso estar falando do meu Senhor? Poxa, ele fazendo coisas maravilhosas, não só por mim, mas pelas pessoas ao qual eu vejo, meus olhos estão vendo. Fora o que eu já não vi, só está escrito. Maravilhoso. E aí Fala a de gente sente, paixão. né, Andréia? Quanto mais a gente busca, mais a gente vai sentindo essa comunhão, essa presença de Deus. Magna, bem-vinda, está aqui em recuperação, oramos pela sua cura, minha amada. Jesus é a expressão maior do perdão, verdade. Através dele a gente acessa a Deus, né, sem precisar da interferência de sacerdotes, sem precisar. Então, assim, foi aquele sacrifício único e perfeito e eterno. Então a gente tem que ter essa consciência que é eterno, de geração em geração, é a gente sentir esse amor, é a gente demonstrar. Porque assim, quanto mais a gente fala, mais a gente entende, né, André? Quanto mais a gente fala, mais a gente sente, mais a gente está em comunhão com ele. E o interessante é que é isso, ó, a gente está nesse projeto lendo, né, buscar ler a Bíblia todos os dias. E é interessante, entra no carro, é ouvindo a Bíblia, é ouvindo uma pregação. Entra dentro de casa fazendo o almoço, eu estou ouvindo a pregação, eu estou ouvindo o audiobook da Bíblia. É buscando mais conhecer, é buscar mais comunhão. Como que a gente busca intimidade com uma pessoa? Conversando, conhecendo, né? Então, isso faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus e entender esse propósito do sacrifício. Esse sacrifício, essas ofertas, elas são exatamente para o nosso perdão, para termos acesso e comunhão a Deus. E o bom é que faz sentido, por que a gente lê o Antigo Testamento? Nos faz entender tanta coisa, né, desse processo. Como Deus é perfeito, ele já havia revelado aqui o que iria, né, acontecer Uhum. na atualidade. Então, a gente vive hoje o tempo da graça, né? Passou todo esse tempo dessa ordem aqui.
que para buscar a comunhão com Deus eu tinha que fazer. No capítulo 4 ele fala, né, que o sacrifício pelo pecado, no 3, que ele fala o sacrifício de paz, que é quando busca essa comunhão, que você teria que ofertar. No capítulo 16 ele fala: então serão oferecidos pelo sacerdote em cima do altar como alimento. É a oferta de cheiro agradável, toda a gordura será para Deus. Aí aqui a gente observa o seguinte, que essa oferta de comunhão e paz para Deus, esse sacrifício seria, você iria levar a sua oferta, ela seria a gordura para Deus, né? Seria uma refeição, uma comunhão ali entre Deus, a gordura, ele fala, toda a gordura será para Deus. E o sacerdote iria ter aquele alimento no altar, ele poderia se servir e o ofertante também comer dessa oferta queimada, né? Então ele vai dar, nesses capítulos eles relatam, né? As vísceras, cada sacrifício tem a sua diferenciação. E esse sacrifício, depois de fazer todo o holocausto, a situação, aí você iria oferecer uma refeição para o sacerdote e comungar junto. E hoje Deus partilhou, né? Ele fala que a questão do pão, da ceia, é algo muito importante. Isso eu vou até reprisar aqui. Eu não entendia bem, porque cada doutrina, ela coloca muitas regras. Isso. E todo nesse processo eu entendi muita coisa a respeito dessa comunhão, dessa ceia, né, com Deus. Jesus veio e partiu o pão entre os discípulos e disse: façam isso em memória de mim, e será por gerações e gerações, ou seja, é eterna, é uma aliança perpétua para que a gente lembre. Então, assim, Deus, ele sempre está fazendo alianças, né? A aliança do arco-íris, né, com Noé, que jamais iria destruir. Então, aqui a gente vê que há essa comunhão com os sacerdotes, e Jesus fez ali, naquele momento perfeito, fazer isso em memória de mim. E todas as doutrinas fazem, né? Seja na protestante, na evangélica, na católica, tem a representação do pão e o vinho. E quando a gente chega para receber essa comunhão na casa de Deus, para receber desse pão, há doutrinas que dizem, eu digo por experiência própria, eu nunca fui muito ligada à religiosidade, eu sempre falo que eu fui muito desprendida. Eu, na minha infância, participava da igreja católica, fiz todos os procedimentos, crisma, batismo, eucaristia, fui líder de grupo de jovens e tinha uma amiga evangélica, dia de domingo eu estava nos encontros dominicais da Assembleia de Deus. Então essa toda foi minha infância. E tinha uma avó que frequentava, né, um outro lá, Umbanda, que não era aquela de rodar de candomblé e tudo, mas era, né, chegar e ler e curar através de águas, de mãos e tal. Então, assim, eu andava ali em todos aqueles meios, eu era muito desprendida. E quando eu cheguei a fazer o crisma na igreja católica, o dogma diz, a doutrina diz, quando você recebeu o óleo da unção da crisma, que representa como o fogo do Espírito Santo, você não pode estar em outras igrejas, você não pode frequentar outros lugares. E daí eu tive um grande entendimento. Eu fui e fiz. E sabe quando você olha para uma foto, eu olho para a minha foto daquele dia da crisma, gente, meu olho não tinha aquele brilho, sabe? Não tinha aquela unção. Então eu entendi. Essa consagração do batismo no Espírito Santo, ela não vem de homens. É no momento que Deus vai acessar e te batizar pelo Espírito Santo. Não é o dia que o diácono determinado, ele vai determinar esse dia que o Espírito Santo vai te batizar. Não é isso. Então, e mesmo assim eu continuava indo para a Assembleia, indo frequentando outras igrejas. E em um determinado momento, com 17 anos, foi onde eu senti o meu batismo do Espírito Santo. Eu estava indo para a escola e sentia, assim, porque toda vez que eu ia para a escola, eu passava na praça da igreja. E nesse dia eu senti um grande chamado. Eu não vou para a escola. Eu entrei na igreja. Eu estava num momento, assim, desafiador e eu pedi, Deus, eu sei. E essa questão da hóstia, né? Eu sei que eu sou indigna, eu não mereço receber a hóstia, porque eles dizem que você não pode receber a hóstia estando em pecado, ou isso, ou aquilo. Gente, se a gente for deixar de receber a hóstia por isso, você não vai receber nunca. Nunca. Se você for para a igreja e não sei, ou porque tá brigado com o marido, ou porque tá chateado com alguém, porque ele pede que você confesse na hora. Na hora você vai ter que confessar e aquela pessoa não está do seu lado para você pedir perdão. Então você confessa a Deus, Deus me perdoa. Eu reconheço esse meu erro. Eu sou indigna, mas eu quero
ter comunhão contigo, eu vou ceiar. Então, muitas doutrinas ensinam isso, que você não pode. E eu, nesse momento, por mim só, eu tinha 17 anos nessa época, e eu lembro, olha, foi algo tão forte, inexplicável, sobrenatural, eu contando, parece que fica assim, né? A pessoa não acredita. E eu entrei na igreja e disse, Senhor, tendo isso na minha mente, essa doutrina, esse conhecimento, e eu fui orando, Senhor, eu sou indigna e tal. Eu estou num momento desafiador, eu sei, mas eu vou receber a hóstia. Eu vou receber. Então, entrei na igreja católica. Entrei e recebi. Então, assim, ele disse que a gente não pode tocar, né? Então, eu digo, eu não vou tocar, que o padre vai colocar na minha boca. E ele diz, corpo e sangue de Cristo. Colocou na minha boca. Eu saí de mim. Eu saí, o padre, saí e voltar. Sabe aquela coisa, cena de filme? Que fica só aquela luzona assim, e aquela poderosa mão aqui. Subia e descia assim, fogo. Sabe? Não queimava, era algo muito bom. E assim, eu já tive um choque elétrico, inclusive o meu dedo aqui é queimado. Eu tive uma descarga elétrica por 9 anos. Muito mais forte do que isso. Muito mais potente do que isso. Eu acho que eu tive essa descarga elétrica que queimou assim minha mão, acho que para ter essa comparação. Porque é algo que se assemelha, mas não é igual. É uma descarga, sabe? Pesava isso em mim. Subia e descia. Eu não sei quanto tempo eu fiquei nisso. E eu voltei e me ajoelhei. Comecei a orar, meu Deus, o que foi isso? Como foi? Não entendia e tal. E olhava para um lado, será que alguém... Como foi isso? E tal. E quando eu saí na porta da igreja, tinha uma amiga. Gente, olha, direcionada pelo Espírito Santo. A gente só chorava. Esse tempo eu vi assim, vi ela, eu perguntei, Fernanda, como foi? Tu viu algo? Ela disse, amiga, eu nem estava na igreja, eu não sei. Eu simplesmente senti de ir para aquele lugar. Aí eu fiquei mais impressionada ainda. Isso eu perguntei a ela depois de 10 anos, perguntei agora, ano passado. Como foi? Ela disse, amiga, eu não sei. Eu simplesmente estava passando ali perto e passei na igreja. Mas foi exatamente, eu saí e ela estava, e a gente sentou nos degraus da igreja e ficamos ali chorando em aquele momento. E ali as portas se abriram, foi um renovo na minha vida, emprego e tal, e tudo começou. E eu digo para ver que não existe isso de religiosidade, sabe? E é muito prova isso, esse testemunho para mim. E hoje, eu fui entendendo isso de Deus. Através desse entendimento, eu digo, Deus está comigo. Ele mostrou. Então, todo momento difícil eu sinto aquela mão, sabe? Que pesou aqui. Eu digo que todos os momentos Deus está comigo. E eu já tinha isso muito forte pelo abandono e rejeição dos meus pais, né? Então, eu digo, não importa. Se o meu pai e minha mãe me abandonou, Deus não vai me abandonar. E Deus me proveu sempre tudo. Sabe? Se eu queria comprar uma roupa, eu mesmo tinha que comprar por mim. Morava com a tia, então tudo era muito assim, provisão de Deus. As coisas aconteciam na minha vida, eu digo, Deus que está provendo, Deus que nunca me abandona. E quando aconteceu esse testemunho, eu digo, é verdade, agora se confirmou mais ainda. E aí houve um outro momento difícil, e eu frequentei um outro lugar, e quando eu cheguei naquilo, eu digo, não. O Espírito Santo de Deus revela, sabe, assim, as coisas. Não que isso aqui tá errado, não faz nenhum sentido, epa. E aí eu digo, se Deus está comigo, como que eu vou confessar que eu tô com Ele? É como eu considerei assim, é como se fosse um pedido de casamento, Andréia. O seu noivo, o seu namorado, ele vai e pede, André, você quer casar comigo? Tu tem a opção de dizer sim ou não, não é? É. Aí eu entendi como isso. Eu digo, eu sou noiva de Cristo, ele tá aqui, ele pediu, ele me disse que tá comigo. Como que eu vou revelar que eu tô com ele? E aí me veio a resposta, que eu sou muito de me perguntar e me questionar. É me batizando nas águas. Eu confessar diante dos homens que eu aceito ele comigo. E aí eu larguei toda aquela religiosidade que diz que você não pode ir para outra doutrina, que quando você... Não existe isso, gente. Deus não é religião, né? É muito isso. As meninas, quando vão começar aqui no devocional, eu nem pergunto qual a sua religião, porque isso vai se transformando. Eu sempre fui muito desprendida de religião, mas assim, de cumprir o princípio de Deus, sabe? E aí eu fui e me batizei nas águas, para confessar que eu aceito ele na minha vida. Ele está comigo, mas como que eu vou confessar diante dos homens e dar esse testemunho? Me batizando nas águas. Então eu fiz o meu batismo nas águas. E aí vem outra renovação, outra transformação, mais revelações, é onde a gente vai recebendo dons, sabe, visões, sonhos, é tudo muito sobrenatural na nossa vida, assim. E aí eu entendi isso perfeitamente, eu digo, nossa, Deus, ele opera em qualquer igreja, vai da sua intenção, do seu coração, não existe isso, sabe, você tem que... Então, e eu passei, batizei e frequentava uma determinada igreja, e tenho meus atos de usar o brinco, um batom, a calça. E as pessoas
julgavam, sabe? Olhando com um olhar diferente aquela situação e que não poderia compartilhar a oportunidade para subir no púlpito e falar e dar uma oportunidade por conta. Eu digo, gente, o amor de Deus, ele é isso, ele não julga. Você não pode julgar outra pessoa, porque Deus nos deu a liberdade. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E Deus é que vai revelar isso em nós. Não é verdade? Uhum. Então, ali eu passei para congregar em outra igreja. Aqui em Êxodo a gente viu a grande importância de estar, né, na igreja, do templo. Então, eu passei a congregar em outra igreja mais livre. Claro que a gente tem que cumprir os princípios, né? Então, ali eu me senti muito mais acolhida, sabe? De chegar. Eles falam realmente isso, a questão da ceia. Você vai, chega lá e confessa. Ah, eu briguei com meu marido, eu tô chateada com alguém na minha casa. Eu confesso ali diante de Deus e vou participar, sim, da ceia, da comunhão. Porque se eu for esperar o momento certo para me ser digna e merecedora, eu não vou participar nunca, gente. Então, a gente tem que ter essa consciência, nós somos pecadores. Então, essa é a importância da comunhão e de ceiar na casa do Senhor. Cada vez que você for, vai, receba a sua ceia. Confesse ali o seu pecado. Na hora que tiver oportunidade, peça perdão à pessoa que você falou algo que não devia, mas não deixa de fazer essa comunhão com Deus. Por conta, né, disso ou daquilo, ou que a doutrina A ou B diz. Porque a gente sabe, né, Andréia, que esse cálice da doutrina, ele é muito pesado. Ele escraviza muitas pessoas. A Eu religiosidade... deixei várias vezes de tomar ceia. Há muito tempo eu não tomava da ceia. Porque não me achava digna, porque sempre tinha algum pecado. Primeiro que eu era casada e não era, eu era casada e não era casada oficialmente. Já era um pecado. Então eu não tomava. Aí me separei, foi mudando esse meu entendimento, entendeu? E hoje, se a gente se reunir aqui, vamos fazer uma ceia, vamos fazer uma ceia. Não precisa também estar só num templo. Não precisa. A gente tem que confessar, né? A gente tem que ter consciência do nosso pecado, daquilo que o Espírito Santo vai acusar no momento. Por isso que a palavra diz, sonda o seu coração, confessa a Deus e participa da ceia. Então isso é uma coisa individual, né? Como diz, a nossa salvação, ela é individual, é um processo individual. É exatamente você diz isso. Ah, eu não era casada e não oficial, não apresentada ali a Deus. Mas isso é algo que é determinado exatamente só por você? Não. Isso exige também que o outro queira e nós, como mulheres, a gente não pode. Há pessoas que chegam hoje e dizem, você quer casar comigo? Mas isso é um papel do homem, né? Então a gente tem que ver o que é função da gente e o que é do outro. E você falando isso é algo também que as pessoas me olhavam meio que assim, né, na igreja por conta disso também. Então, a gente é muito a nossa consciência individual e intimidade com Deus. Ele sonda o nosso coração. Então, jamais deixar de ceiar por conta disso. A gente tem que confessar a nossa falha, o Espírito vai revelar, porque a gente pode ter inúmeros momentos ali, coisas para solucionar. Mas naquela hora, aquele que está na sua consciência, que seja mais pesado, você revela, confessa a Deus e faz essa comunhão com ele. Essa aliança, é um sinal da aliança, né? A Elisete colocou, era tudo que eu precisava ouvir. E diz que a ceia é para nos alimentar. Exatamente, é uma aliança perpétua que a gente faz e confessa a Deus, né, diante dos homens, de que a gente crer nele. Então é perfeito, assim, a gente ter essa consciência. Abrir aqui. Ai, gente, que bom, a gente começa a falar e quando eu falo que Deus testemunho é algo que foi impactante para mim, termina que me emociona, mas tem tudo a ver com essa comunhão, assim, de hoje, eu lembro. Então, essa é a mensagem assim, que a gente quer transmitir e que a gente coloca em prática na nossa vida, né, André? A gente aprendendo, então, quando a gente vai lendo e vai entendendo, a gente vai desmistificando muita coisa que foram implantadas na nossa vida, na nossa mente, por várias gerações. Então, que a gente possa viver isso, transmitir para os nossos filhos e se libertar um pouco desse cálice de doutrinas, né? Porque hoje a gente vive num mundo que são mais de 6.000 religiões. Então, elas confundem a nossa mente, confundiram dos nossos pais, dos nossos avós, né?
Então, que a gente possa realmente se libertar disso e viver o princípio, né? A gente está aqui lendo, aprendendo diariamente, a gente vendo tudo, então isso clarifica, né? E essa é a minha percepção. Quem não concorda, eu respeito, mas assim, é a minha experiência, é a minha, sabe, é o que eu quero transmitir para os meus filhos e netos. A gente tem o livre-arbítrio, é a maior prova de amor que Deus nos dá. Esse é o meu entendimento, tá? E cada Ela, um pesquisa, examine. a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E isso é muito verdadeiro. Realmente, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor é duas coisas assim que eu fico sempre, sabe, na minha mente. E o amor constrange. O amor de Deus, quando você se conecta realmente na essência, o amor de Deus, ele nos constrange. Então, quando a gente realmente decide ser uma com ele, a gente se sente constrangida por tamanho amor, por tudo que ele fez e a gente fazendo contra. Como assim, né? Então, Verdade. a gente se sente constrangida. Ele me amou a esse ponto. E eu aqui, uma miserável que não consigo liberar um perdão. Como assim? Então a gente se sente constrangida. Uma vez picada pelo amor, abriu o coração, permitiu que a seta entrasse. Meu amigo, tem pra ninguém não. Ou você vai se Emoção. corrigir, ou você vai se corrigir. E não é por imposição de ninguém, vem de dentro, vem realmente de dentro, vem do coração. Vem do coração. Você olha para as pessoas com outra visão. Você olha para um miserável, miserável mesmo, na essência de ser uma miséria. E você tem compaixão. Você até às vezes a sua carne, né, na nossa luta constante entre carne e espírito, sua carne quer prevalecer, aí o amor que está aqui dentro te constrange, porque diz que papelão é esse? Que palhaçada é essa? Que ridícula. Tu tá pensando isso. Você não precisa nem ter ação. Só em você pensar, você já fica constrangida. Então, assim, é a gente se apresentar realmente como oferta viva a Deus todos os dias. Apresentar o nosso ser, o melhor da gente, porque só Ele para transformar. Não é por nossas forças, não é por nossos estudos. Você pode morrer estudando. Não se trata disso. É algo que vai além. Você É o pode. sobrenatural, né, André? É o acesso mesmo, assim, diário que a gente vai estar conectando e cada dia vai edificando, vai fortalecendo cada dia mais. Quanto mais a gente vai se alimentando da palavra, mais a gente tem fome desse alimento, mais a gente tem essa busca, né, de conhecer mais. Eu quero mais desse amor, eu quero saber mais e Só em vai nos olhar para isso, transformando. só em olhar para isso que a gente lê hoje, a gente diz assim, poxa, eu não preciso fazer isso, eu tenho acesso direto. Veja que privilégio. Veja que Acesso direto. privilégio. Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum. Eu não preciso fazer nada, porque ele já fez tudo por mim. Eu não tenho um sacerdote que eu vá levar para para a mensagem chegar. Não, eu vou Você vai direto, direto. porque eu sei E que isso ele também falando de doutrinas, né? Há doutrinas que coloca para confundir, busca ainda como se fosse, como se ainda tivesse que haver intermediários, né? Então, o cálice da doutrina, ele confunde inclusive nesse aspecto. Ah, é a padroeira X, é o intermediador tal, para impedir. O que, que as religiões fazem intencionalmente? O maligno, né? Através da ação do maligno, para confundir as mentes. O filho não pode ter acesso direto, então vamos impedir aqui que ele conheça isso, colocar aqui a padroeira X, o tal. Inclusive Maria. Maria, ela merece toda a honra e o nosso respeito. Uma mulher virtuosa, dentre todas as mulheres do mundo, a única escolhida para gerar o próprio Deus, o Filho do Homem. Então, assim, merece nossa honra. Mas a gente tem acesso direto a ele, né? Não precisa a gente pedir a Exatamente. Maria para Maria pedir pra nós. Tem meu respeito e a honra. Nossa, é uma mulher de exemplo, imaginador, que ela superou e tudo. Mas, gente,
Nós temos acesso direto ao Filho. E Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui no todo a gente vê que ele representa esse sacrifício, né? Levando sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Quem foi que morreu na cruz por nós? Quem foi que verteu o seu sangue? Né? É como Paulo diz, foi eu, por acaso, que morri por você? Foi, né? Uns dizem, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Não, todos nós somos do Deus único e eterno. É um evangelho único. A gente vê em Apocalipse que por todas as gerações de descendência haverá um único evangelho. Não é religião, o B, o plano. É Deus, é único, é o evangelho único. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Poderoso isso. Gratidão. E a gente vai falando. Que bom, André. Eu gostei muito da sua participação aqui. Gratidão. E vamos encerrar, né, com a nossa oração, consagrando. Querido Deus e Pai, gratidão por cada aprendizado, pela tua mensagem, que realmente arde no nosso coração, que possamos, Senhor, ter o poder de executar cada dia mais os teus princípios na nossa vida. Nós cremos em Ti, Pai, nós consagramos a Ti tudo o que somos, o que fazemos e o que temos para a Tua honra e glória, Senhor. Habita poderosamente na nossa mente, no nosso coração. Que tudo seja conforme e se cumpra conforme a Tua vontade. Multiplica as bênçãos em nossas vidas. A dádiva de saúde, Senhor, cura cada um aqui, onde precisa ser curado, onde precisa ser tocado, Senhor. Nós estamos aqui para cumprir o ID, conforme a Tua vontade, Senhor. Nos usa, nos capacita poderosamente. E nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a live vai ficar salva, compartilha, né, com as pessoas, cada um de vocês que estejam aqui no gravado, quem está aqui no ao vivo, gratidão por essa energia, né, por compartilhar assim com a gente esse momento. E amanhã segue o nosso devocional. Todos os dias, nos 365 dias do ano, a gente vai estar aqui nesse canal, buscando edificar a nossa fé, transformar a nossa essência cada vez mais, né, através de Deus, assim, para melhor, e para que a gente possa alcançar mais vidas. Então, compartilha. Gratidão, excelente dia. Obrigada, Laís. Obrigada a vocês que participaram. Cheiro no coração. Excelente dia.